Olá, tudo bem com você? Esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos que eu estarei postando, onde eu estarei gravando a leitura da Bíblia. Audivelmente, estamos começando em Gênesis. O primeiro vídeo eu fiz uma introdução do livro de Gênesis. Nesse segundo vídeo estaremos dando início aí à leitura, então, oficialmente do livro de Gênesis. Mas antes disso, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal. Sou o pastor Geraldo Mangela e o propósito é esse: divulgar a palavra do Senhor. Então me ajude a divulgar a palavra de Deus. Ajuda-me, você se inscrevendo, você vai estar me ajudando a fazer com que esse vídeo alcance o maior número de pessoas possíveis que possam estar ouvindo a palavra de Deus. Amém? Vamos lá? No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. Assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima da divisão. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus disse: que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que haviam se ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida, ele disse: que a terra produz todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e aves que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse: que haja luzes no céu para separarem o dia da noite, para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Depois Deus disse: que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voam no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos, e em grande quantidade se mova nas águas, e criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em números e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse: que a terra produza todo tipo de animais domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais
cada um de acordo com sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí Deus disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus, ele os criou homem e mulher, e os abençoou, dizendo: tenha muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. Aleluia. Gênesis capítulo 1, ele relata a criação e a origem da vida na terra. Ao longo da história da humanidade, muitas teorias surgiram sobre a criação, sendo as mais famosas delas o Big Bang e a teoria da evolução. Mas a Bíblia afirma que Deus é a origem da vida e o Criador de todas as coisas. De acordo com a própria Bíblia, isso é um fato. Em Salmo 8, verso 3, o autor diz que a criação anuncia a glória de Deus. Lá em Romano, na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 20, diz que Deus se revela por meio daquilo que criou, e o autor de Hebreus diz isso só pode ser entendido, diz que isso só pode ser entendido pela fé. Hebreus capítulo 1, versículo 3 e 6. Ou seja, a Bíblia não se propõe a provar que isso aconteceu. A Bíblia está afirmando, ela faz uma afirmação que isso é um fato. Contudo, ao longo do tempo, diversas autoridades no assunto atestam que a Bíblia está certa e que todas as suas afirmações científicas são válidas. Aleluia, que bênção de Deus. De toda forma, Gênesis capítulo 1 nos apresenta as fases da criação que podem ser divididas da seguinte maneira: duas etapas. Primeiro, que é a etapa da criação, que vai do capítulo... vamos pegar aqui todo o capítulo 1, depois o firmamento, aqui no versículo 6 e 8, vai falar sobre o firmamento. No capítulo 1 até o 3 vai falar sobre a criação. No capítulo 11 até o 13 vai falar da terra seca. A segunda etapa vem a partir do versículo 14, que é o versículo 14 ao 19, que vai falar sobre os luzeiros. Aí depois, do versículo 20 ao 23, habitantes, aves e peixes. Do versículo 24 e 25, os animais terrestres, a divisão que Deus fez. E do versículo 26 ao 31, os seres humanos. A principal diferença entre essas duas fases é que na primeira Deus criou a matéria-prima, de tudo que ele, todo o primeiro, ou seja, até ali o terceiro dia, e a partir desse dia, a partir do quarto dia, então ele criou como base para finalizar a sua obra o que fez nos 3 primeiros dias. Então, nos 3 primeiros dias, ele criou o firmamento, criou ali as luzes, e aí depois, então, ele cria primeiro, então, ele criou toda a matéria-prima, e depois ele criou os seres que iriam habitar
nos mares, no céu e na terra, incluindo os seres humanos. Então, meus amados, fica aí essa belíssima leitura do capítulo 1 de Gênesis. Não perca o terceiro vídeo, onde eu estarei lendo e compartilhando com você a leitura do capítulo 2 de Gênesis. Um grande abraço, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, não deixe de se inscrever aí no canal, amém? Vamos divulgar a palavra de Deus. Deus abençoe.